Olá, família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu não sou de pedir a você para compartilhar os meus vídeos, né? Mas esse vídeo aqui eu gostaria que você compartilhasse e que chegasse ao maior número de pessoas, principalmente aqui no estado do Ceará. O nosso intuito aqui do nosso canal, como você sabe, é desmistificar certas matérias que os irmãos, né, alguns irmãos nossos, desconhecem, principalmente se tratando de aprendiz maçom, companheiro maçom, mestre talados e grau 33 da maçonaria, desconhece certos assuntos que a gente trata aqui. E acredito também que até alguns grão-mestres, né, despreparados, desconhecem. Então o nosso papel aqui é desmistificar, é acabar com essa cegueira na maçonaria. Bem, o assunto hoje é muito engrandecedor. Eu ouvi de um mestre maçom. Acredito que o seu Sereníssimo desconhece o que ele falou. Ele disse que os membros da nossa loja, augusta e respeitável loja simbólica Guerreiros da Luz e da Liberdade, que estão sendo iniciados, se forem para a grande loja aqui do estado de Ceará, eles vão ter que novamente ser iniciados. E esse mestre instalado, ele fez uma afirmação, ele não deixou brecha para contra-argumento, ele disse que não tem contra-argumento, dizendo ele que nós somos uma loja espúria, né? Ou seja, uma loja falsa, né? E que é necessário que os membros de nossa loja passem pela verdadeira iniciação que seria na loja dele. Olha a falta de conhecimento, a ignorância desse indivíduo. E o pior de tudo isso, meus irmãos, é que ele contamina outros. Porque na maçonaria, principalmente aqui do estado de Ceará, principalmente se tratando de grande loja, os irmãos não se questionam. Os irmãos, quando se faz uma afirmação dessa, os irmãos não procuram saber se essa afirmação tem causa, se essa afirmação de fato é verdadeira. Não, eles simplesmente são levados ao condicionamento. Eles não questionam. O maçom da grande loja não questiona. Eles escutam e pronto, acabou, e tem aquilo como verdade. Eu quero aqui te decepcionar, desmistificando isso, e dizer que nessa sua posição você foi muito infeliz, mostra a sua total prepotência, arrogância e desconhecimento sobre o que é maçonaria no seu aspecto universal. Você, espero que o seu Sereníssimo chegue aos ouvidos do seu Sereníssimo e ele chame a sua atenção para que você, de certa forma, se retrate diante da maçonaria, da grande loja e da maçonaria universal. Porque não existe desiniciação, o que existe é iniciação. Então o que você vem falando é uma falta, eu poderia até dizer, é uma ignorância e é uma heresia maçônica. Eu pensei que eu não ia chegar a ouvir essas besteiras de maçons. Isso é uma heresia, isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Isso não pode se permitir que se repita. Tá? Vocês estão me entendendo? Isso não pode se permitir. Quando você ouvir o maçom falar isso, mande ele se retratar. Mande ele calar a boca. Meu irmão, não fale isso não, você está falando uma mentira. Veja bem, meus irmãos. A maçonaria, ela é uma escola de tradição iniciática e filosófica. Quando se trata de tradição iniciática,
você jamais pode transformar essa tradição ou essa instituição, seja lá como você fala, em algo recluso de forma fundamentalista, levando essa instituição a tornar-se uma coisa exclusivista, uma seita, para melhor você compreender. Quando se trata de tradição iniciática, não há um tronco que responde por essa tradição. O que há é uma originalidade, passado de mestre a aprendiz, mantendo essa tradição. Como eu posso fazer você entender o que seja uma tradição iniciática? Todo aquele que entra nessa tradição e galga os graus, digamos assim, o ápice dessa tradição, que é os graus simbólicos da maçonaria, que é você chegar a ser mestre maçom, é concedido a você, é otorgado a você o direito de transmitir o mesmo percurso que você passou. O mesmo direito, você tem o direito de iniciar, de elevar e de exaltar, transmitindo assim, se perpetuando essa tradição. Vou te dar um exemplo aqui, porque vocês nunca foram, eu acredito que vocês nunca participaram. Um cara que fala um negócio desse, ele nunca participou de outra escola iniciática. Como eu já tive a oportunidade nessa existência de percorrer várias tradições iniciáticas, então eu tenho a prerrogativa de falar. Olha, eu fui iniciado no candomblé, né? Uma vez que você é iniciado no candomblé, como é uma escola de tradição iniciática, não há desiniciação, ou seja, fui raspado, pintado, capulado. Não há necessidade hoje. Hoje, se eu voltar para o candomblé, depois de 30, 40, 35 anos distante do candomblé, se eu voltar, eu não vou passar pelo rito iniciático novamente. Eu vou simplesmente me atualizar. Simplesmente fazer com que... aí é um assunto que você não vai compreender, é complexo demais, você não está nesse campo, mas não há uma desiniciação. Uma vez iniciado, eu simplesmente me afastei. Outro exemplo interessante de iniciação é quando você é evangélico, quando você é batizado nas águas. Uma vez batizado nas águas, não há mais necessidade de você novamente se batizar nas águas, porque você passou pelo aquele rito iniciático de renascimento. Iniciação quer dizer renascimento. Você nasce, você sai de um estado de consciência para o outro estado de consciência, ou seja, você se transmutou. É como mais ou menos, um exemplo bem simplista, é como se uma lagarta, né? Ela é lagarta, então ela cria o seu casulo. Olha a iniciação para você entender. Ela cria o seu casulo, passa por um processo metamorfósico e aí ela renasce como borboleta. É dessa forma, jamais a borboleta vai retornar para o casulo e vai voltar a ser borboleta. Assim é a iniciação, seja qual for a escola de tradição iniciática. Então, meus queridos, meus amados irmãos, quando o cara fala um negócio desse, ele desconhece totalmente a tradição e está fazendo com que a sua maçonaria, a sua instituição, se torne uma seita maçônica. Olha, todo maçom que conhece a tradição maçônica sabe, tem convicção que a Guerreiros da Luz e da Liberdade é uma loja com regularidade de origem, uma loja constituída, hoje com o seu quadro de obreiro, tem 11 mestres maçom e um aprendiz maçom. E vamos iniciar agora, domingo, mais um irmão. Ou seja, estamos crescendo paulatinamente a loja. Você querer dizer que nós somos uma loja falsa é a mesma coisa de você dizer que o Grande Oriente é falso, porque eu sou maçom do Grande Oriente do Brasil. Tá? Meu diploma está aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui. E meu diploma.
Não sei se dá para vocês verem. Esse diploma aqui foi emitido pelo Grande Oriente do Brasil, me dando a prerrogativa, o título de mestre maçom. Certo? Então eu tenho essa originalidade. Assim como todos os irmãos que fundaram a Guerreiros da Luz e da Liberdade. Todos têm a sua originalidade. Eu respondo por todos. Nenhum foi feito de beira de estrada. Então nós temos a prerrogativa, como mestre maçom, passar esse legado dessa tradição iniciática. Para houvesse isso, nós tivemos que constituir uma loja. Uma loja, ela se constitui dentro da tradição especulativa de 7 mestres maçom, ou um triângulo com as 3 luzes: venerável, primeiro, segundo vigilante. Já é, segundo o ritual escocês de 1804, a qual nós estamos trabalhando aqui, a Guerreiros da Luz, uma loja é composta de 3, de 5 e de 7. Então, um triângulo, de certa forma, é uma loja de 3 mestres maçom. Aí é outro assunto muito vasto. Depois eu posso até falar isso, conversar isso com vocês. Então, meus irmãos, meu irmão, você foi muito infeliz. Você está quebrando toda a tradição maçônica que nos leva a acreditar que ela é uma tradição iniciática. Agora eu quero quebrar a tua castanha e mostrar a tua ignorância, a tua falta de conhecimento em relação a essa matéria, que eu vou te falar aqui algo que vai te deixar transtornado. E que se você não se retratar, eu vou ter a maçonaria, grande loja aqui do estado do Ceará, não mais como no seu aspecto universal. Eu vou ter que começar a dizer que ela é uma seita maçônica. Aliás, ela é uma seita que busca a gramatura de maçonaria. Eu acredito que o seu Sereníssimo não sabe dessas asneiras, dessas besteiras que você está falando. Eu acredito, porque um cara, para ser Sereníssimo, ele tem que estar imbuído dentro do conhecimento do que reza a universalidade maçônica. Veja bem, nós aqui somos uma loja, volto a repetir, uma loja com regularidade de origem, seguindo os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Nós temos em nossas reuniões o esquadro, o compasso, o livro da lei. Não iniciamos mulheres. Acreditamos no Ser Supremo. Ou seja, seguimos os 8 pontos de reconhecimento. O que nos diferencia de vocês é que nós somos uma loja independente, com regularidade de origem, só que a gente não se filiou ou se subordinou a uma potência maçônica. Pelo fato, segundo o primeiro ponto de reconhecimento, nós somos desejosos de dar continuidade a essa universalidade da maçonaria, nos tornando assim uma potência maçônica. O fato é que a gente vivenciou tanto a forma administrativa do Grande Oriente, como a forma administrativa da Grande Loja, e a gente discordou de certas formas administrativas. Como, Jair? Como? A gente discordou do mercantilismo. As lojas maçônicas, elas são exploradas pela potência maçônica, Grande Loja e Grande Oriente. Os irmãos pagam para tudo. O profano paga para ser iniciado, paga para ser elevado, paga para ser exaltado e assim só paga. O que a gente vivenciou é que nós podemos viver maçonaria sem esse mercantilismo. Nós podemos viver tudo de forma altamente voluntária, até porque somos nós que fazemos, a loja fazemos. E a loja nada mais é do que um micro, uma representação do macro. Um venerável mestre de uma loja, ele é um grão-mestre, ele tem toda a prerrogativa de um grão-mestre. Assim, quando ele se torna uma potência, esse venerável outorga
essa prerrogativa a uma pessoa que tem a gramatura de grão-mestre. Antes da existência de um grão-mestre, toda a prerrogativa de um grão-mestre está na pessoa do venerável. Ou seja, ele inicia, ele eleva, ele exalta, ele quebra testício, etc, etc. Isso é jardim da infância da maçonaria. Isso é jardim da infância. Todo maçom que conhece maçonaria sabe do que eu estou falando. Mas vamos voltar para o assunto. Digamos que um membro hoje nosso, da Guerreiros da Luz, um mestre maçom hoje nosso, da Guerreiros da Luz e da Liberdade, que foi iniciado, que foi elevado e que foi exaltado em nossa loja, resolve, de certa forma, desfiliar de nós outros, pedir o kit placê. Então esse irmão pede o kit placê e vai em busca de ir para o Grande Oriente do Brasil. Ele vai para o Grande Oriente do Brasil. Ele quer agora ser filiado a uma loja do Grande Oriente do Brasil. Meus irmãos, olha só a originalidade, olha só a universalidade do que é maçonaria, de quem entende de maçonaria, de quem de fato vivencia a tradição iniciática, sabendo que não pode haver desiniciação, mas sim iniciação, sabendo que esse nosso irmão, ele foi iniciado, ele foi elevado, ele foi exaltado, portando todo o seu histórico, desde o dia do seu nascimento, do seu novo nascimento, da sua transmutação, saindo do casulo do mundo profano para o mundo maçônico. Eu dei um exemplo bem racional. Então agora ele quer fazer novos voos, digamos assim, em busca do seu crescimento. E aí ele decide ir para o Grande Oriente do Brasil. Olha, eu faço uma afirmação com conhecimento dos fatos, com conhecimento de causa, por conhecer o RGF, a Constituição do Grande Oriente do Brasil, e conhecer o nosso hoje eminente grão-mestre aqui do Grande Oriente do Brasil, Ceará, que é o nosso irmão Leonardo. Eu garanto para vocês, fala agora direcionado a meus irmãos da Guerreira da Luz, eu garanto para vocês, e garanto para você, mestre maçom, que falou que na sua potência iria iniciar novamente. No Grande Oriente do Brasil, não iria, os nossos irmãos não iniciariam de novo. Pode ter certeza disso. Seguindo assim, de fato, a Constituição e o RGF do Grande Oriente do Brasil. O que ocorreria? Esse nosso irmão, eu teria o maior prazer de levá-lo até a pessoa do Leonardo. Leonardo me conhece, sabe da nossa índole, sabe do nosso currículo maçônico, conhece a nossa originalidade e etc. Chegando lá, eu apresentaria o meu irmão. Meu irmão Leonardo, que é o nosso irmão, foi iniciado conosco. Eu fiz a iniciação dele e etc, etc, etc. E o meu irmão, esse nosso irmão agora, ele quer fazer parte de uma loja do Grande Oriente do Brasil. Sabe como é que seria tratado? Da seguinte forma. Não, meu irmão Jair, não tem problema nenhum não. Vamos aqui, o RGF diz que ele tem que passar pelo processo de regularização. Ou seja, já que para o Grande Oriente, ele seria visto como um maçom irregular e inativo. E aí ele ia passar por toda a documentação, por daqueles trâmites que todos nós passamos quando pedimos a ficha de proposta de admissão a uma grande loja ou um Grande Oriente. Você vai retirar todos aqueles documentos, assim como nossos irmãos tiraram aqui para entrar na Guerreira da Luz, passaram por todo esse processo administrativo, os nada consta, sindicância e etc, etc, escrutínio secreto, etc, etc, etc. E aí, sendo aprovado em loja, o irmão vai passar pela regularização mediante ao Grande Oriente do Brasil. Não vai ser iniciado. E ainda tem mais.
Se o eminente aqui não aceitar, esse irmão tem ainda a prerrogativa de apelar para o grão-mestre geral, para tu ver como é lindo a administração do Grande Oriente do Brasil, como é univésico, Agora eu fico transtornado, eu fico assim, ou seja, é um absurdo o que esse cara falou. Dizer que o cara tem que passar novamente pela iniciação. Isso mostra a ignorância, o fanatismo, a ideologia fundamentalista, que se isso for repetido e for levar uma contaminação de forma institucional à grande loja, eu classificaria a grande loja como uma seita maçônica. Se essa fala desse indivíduo tiver base dentro da hierarquia da grande loja, assim, ou seja, vem do grão-mestre, meu irmão, pode ter certeza, a grande loja é uma seita, não é maçonaria. A maçonaria é uma escola de tradição iniciática. Agora o que acontece é que vocês não conseguem deslumbrar o que nós deslumbramos, vocês não conseguem sair da Matrix e acham que essa exclusividade de maçonaria da grande loja. Meus irmãos, todos vocês têm a liberdade de fazer o que nós fizemos. Todos vocês têm a liberdade de fazer o que nós fizemos. Eu já falei várias vezes aqui, se vocês daí da Deus e Maracanã 78, da Caça Serrano 78, decidir se desfiliar da grande loja, é um direito de vocês. E vocês começarem a viver maçonaria livre, é um direito de vocês. Vocês não se tornam uma loja espúria. Vocês não se tornam uma loja regular. Vocês deixaram de ser filiados. Agora vocês é levado a um condicionamento que acredita que tu só tem regularidade se tu fizer parte de uma potência maçônica. Eu já falei isso aqui várias vezes. Vocês têm que conhecer a história de vocês. Então o nosso dever aqui é desmistificar e acabar com essas heresias na maçonaria. Uma vez iniciado, sempre iniciado. E outra coisa interessante. Nós aqui da Guerreiros da Luz e da Liberdade, digamos, tem uma coisa que eu copiei da grande loja, que eu achei muito bonito, muito interessante e muito progressista. Tem coisas boas, cada potência tem a sua forma boa. Digamos que você que é da grande loja, você queira nos visitar, né? Ou você esteja ativo ou você esteja inativo, né? Na tua linguagem regular ou irregular, e você quer nos visitar. Segundo o 14º Landmark, você tem direito de tomar assento em uma loja constituída. Eu não vou tirar esse teu direito, principalmente se eu te conhecer. Se eu não te conhecer, se nenhum irmão do quadro te conhecer, você vai passar por um processo de reconhecimento. Você vai se fazer reconhecer. Não é eu que vou te reconhecer, é você que vai se fazer reconhecer. Que nada mais é do que o trolhamento maçônico. Ou seja, você vai se fazer pelo processo de trolhamento. E fora os jargões que a gente tem para saber se de fato você é maçom. Um cara que é maçom, a gente conhece. Não adianta você chegar aqui porque você estudou na internet, você fez isso, você fez aquilo, que você vai nos enganar. Pode ter certeza disso. Você pode enganar você mesmo, mas a nós não. Então você vai passar por um processo de reconhecimento, certo? Se você se mostrar a reconhecer, você terá assento. Digamos, na grande loja, se você quiser pedir filiação novamente ou regularização, você vai, por exemplo, eu quero voltar para a grande loja, digamos assim. Se o venerável da loja, ele me conhece, ele me dá um mês de reunião, para mim ficar indo na reunião sem passar por nenhum processo administrativo. Se eu assim desejar, aí então eu dou entrada em toda a documentação. Não é desse jeito, meus veneráveis da grande loja. É porque alguns veneráveis não lêem nem o seu próprio RG. Nós buscamos isso aqui, vivenciar isso aqui. Se um irmão da grande loja do Grande Oriente vem conosco, ele terá direito ao assento. Agora, filiar-se ou regularizar-se conosco, voltar às atividades conosco, porque eu só estou trocando o jargão regularização para atividade, certo? Que fica mais bonito, fica mais salutar, né? Então, se o irmão quer voltar às atividades novamente, ele vai passar pelo mesmo processozinho.
Assim como nossos irmãos passam pelo processo de documentação na Grande Loja, no Grande Oriente, os de oriundo de lá para cá também vão passar. Vão passar, vão mostrar o nada consta, vai passar pela sindicância, vai passar por escrutínio secreto, até ele ser aceito na loja. É simples, isso é protocolo. Isso é protocolo, você entendeu? Então, vou ficando por aqui, acho que fui bastante esclarecedor, não há desiniciação, o que há é iniciação. Esse mestre maçom foi muito infeliz, né? Espero que chegue aos ouvidos do grão-mestre o que ele está falando, né? Que acabe com essa falácia, com essa mentira, né? Porque uma mentira repetida várias vezes como verdade se torna uma verdade absoluta. Pode ter certeza disso, viu? Mas acredito no aspecto maçônico, essa heresia, essa mentira não vai ter frutos. Pode ter certeza disso. Que é muito maior a tradição iniciática do que um fanático, um ideológico, um partidário, um doido, digamos assim. Um doido, um doido. Te amo sem te conhecer.